Olá, mais uma vez estamos aqui para fazer um comentário sobre o segundo episódio da série Sex Life do Netflix, né? Já tivemos alguns retornos, alguns comentários aqui no YouTube, nesse canal e no Instagram e no perfil do Facebook que eu tenho profissional, sobre esse primeiro episódio. E é interessante, né? Porque algumas pessoas começaram a ver essa série e os dois primeiros capítulos são meio arrastados, muito cheio de clichê, e a gente não está atento para certos detalhes que os profissionais de terapia normalmente já ficam pegando esses sinais rapidamente, percebendo o quão é rico em detalhes, em gestos, em olhares, que propicia a nossa atração mais do que o público em geral, se bem que a série tem feito um grande sucesso, né? Então esses dois primeiros capítulos têm um pouco de lentidão, tem um pouco de cativar e fazer ressonância com esse momento que a sociedade está vivendo, com as questões do confinamento, com as questões que ficaram mais evidentes com maridos, casais, filhos em casa, um aumento de tensão, um aumento de proximidade e de enfrentamento de situações. Tanto é que tem havido muitas separações, muitos rompimentos de relacionamento, porque os casais foram obrigados a olharem um para o outro. Isso em casais héteros, homo, foi uma observação que se verificou, né? Além das questões de ansiedade, as doenças de saúde mental, né? Então essa série veio se encaixar nessa ressonância, principalmente das coisas que os casais não têm conversado, né? Então o intuito é de voltar aqui, rever essa série, talvez discutir para resolver melhor em cada um e diluir um pouquinho alguns medos, anseios, né? Então esses dois primeiros capítulos, eles são mais lentinhos, mas as coisas vão aumentando. Mas de qualquer forma tem dois destaques, além de várias outras situações, mas tem dois destaques que eu chamo a atenção. O primeiro é logo na primeira cena que a personagem principal, a mulher, a psicóloga, descreve a cena da biblioteca, ou seja, o dia seguinte da transa na piscina, que ela ficou excitadíssima, o Brad, o ex-namorado, volta à biblioteca. Isso tudo em flashback, então é passado. Ela escreve no jornal. E nessa característica, ele aparece como o galanteador, o sedutor, o que olha nos olhos dela e lê tudo que ela sente falta, as suas carências, as suas inibições, os seus tabus, e ele fala: eu quero fazer tudo isso que eu vejo, né? Ele se apresenta para um profissional, é um fálico narcisista, pronto, conquistador, e ela tem os seus recatos, ela já não queria mais nada com ele, apesar de ter sido maravilhoso, porque ela talvez perceba isso e fuja disso, porque ela sabe que ela tem uma sombra, que é um traço, né? A gente não está falando de transtorno de personalidade, não, são traços que temos, né? E muitas vezes a gente esconde. E ele percebe nela, e ela sabe que tem um traço de histérica, de histeria, né? Que topa uma coisa bem arriscada, topa uma adrenalina, topa uma exposição, às vezes, de um sexo mais brutal, mais violento, mais apaixonado, né? E aí as cenas, os haitianos, os psicólogos haitianos devem estar delirando, né? As cenas de sexo caracteriza muito bem isso, né? As cenas, normalmente, ela ou está por cima, cavalgando o homem, em que ela faz o arco da lombar, uma hiperlordose, afasta a mama do seu amante e vira os olhos e a cabeça para trás, fechando os olhos. Essa é a cena clássica da histérica, ou ficar de quatro sem olhar o parceiro.
Porque no inconsciente dela, ela está tendo uma relação sexual com o próprio pai, né? Que é a característica da histeria, né? É típico da histeria. E ele se comporta como um fálico narcisista, que está ali fazendo aquele ato perfeito, ele está concentrado na sua eloquência, no seu desempenho, na sua atuação, e está preocupada com ele, né? Os momentos após o sexo, após o orgasmo, é que eles se olham. Porque um está lendo o outro, um está lendo a sombra do outro. E isso é muito interessante. E isso pode estar dentro de nós uma parte pequena desse traço fálico narcisista ou do histérico, pode ser homem ou mulher, né? Mas está aqui e eles estão se expondo essas sombras, né? Uma segunda característica desse episódio muito legal é a caracterização da personagem do marido. Aquele cara certinho, faz tudo certo, é bom pai, bom marido, mas ao longo da vida e do nascimento dos filhos vai deixando de ser um bom amante. E isso caracteriza um perfil, uma personagem, uma solução psicológica, normalmente de um filho, de um homem menino, né? Em que eu já tenho aqui alguns vídeos falando sobre esse livro, Guy Corneau, Pai Ausente, Filho Carente. É uma das 10 classificações que ele dá para um homem menino. É aquele cara muito certinho que teve a agressividade reprimida por uma mãe, uma vez que a figura paterna estava afastada. E esse homem é muito certinho, mas a qualquer momento pode irromper um Hulk, né? uma persona violenta, agressiva. E isso se mostra quando ele lê a primeira vez o texto, eu acho que foi no primeiro capítulo, e ela aparece e ele, revoltado, pega e proporciona ali um ato sexual na cozinha. Ela interpreta como tendo sido uma paixão, e na verdade a gente que está vendo o rosto dele, a gente está vendo que é um ato sexual com raiva, quase como se fosse um estupro, um sexo não consentido. Só que ela, para ela, encaixou na sombra dela da perversão, do ato assim espontâneo de força. Ele puxa o cabelo, mas a gente vê raiva na cara dele, né? Essa raiva contida vários anos. Numa segunda cena, nesse segundo episódio, ele lê o texto e se masturba na cozinha com raiva. E numa outra cena, ele se olha simplesmente para o computador depois de uma noite de tentativa de ir para a boate, de transar na piscina também, competindo com o ex-namorado. Ele entra na competição, ele é ativado nas sombras dele que ele reprime, que ele gosta de uma contrariedade, ele gosta de fugir da polícia, ele gostou daquela emoção, mas aquilo estava na sombra, escondidinho. E ele olha para o computador e vê que aquela mulher faz parte da fantasia que ele reprime, que ele recalca, da mulher vadia, da mulher suja, da mulher pecadora, da mulher intensa, e vomita. E não consegue realizar, não consegue ter um ato sexual depois. Dormem, né? E ela tenta, nesse episódio, vamos falar sobre o que aconteceu hoje na cozinha? Ela, como psicóloga, ela talvez tenha sentido que foi uma explosão, mas ela ama esse homem. Talvez tenha percebido que ele usou ela para descarregar uma raiva, né? Isso é interessante, esse jogo, né? E tanto na consciência sistêmica, o Bert Hellinger como o Guy Corneau falam muito, né? Muitas vezes os parceiros, os casais, se encontram, a figura da mamãe e a figura do homem menino, que não trabalhou bem a sua fase para mundo adulto. Eles casam muitas vezes, têm filhos, e o que o filho quer é levar os filhos, os netos, para a sua mamãe como troféu. E o interesse sexual entre o casal começa a diluir, porque eles têm muita afinidade, mas uma afinidade de irmãos, ou de mãe-filho, ou de filho-mãe. E aí ninguém transa com mamãe.
né? Então são casais que muitas vezes passam 5, 10 anos juntos e depois vão ficando amiguinhos e a relação sexual vai findando. Um deles provavelmente ainda está ligado à esfera do pai, no caso da menina, ou na esfera da mãe, no caso do homem. Tá bom? Mais 10 minutos, segundo episódio. Um abraço.